Eu não vou nem falar mais cidadão-cliente, porque os teóricos da administração pública não deixam a gente falar mais nessas teorias, né? O cidadão, ele é partícipe da gestão pública hoje em dia. Ele está ali do nosso lado e ele pode participar, e é por isso que a gente tem que trazer, por exemplo, tanta informação para esse cidadão, né? Mas o cidadão, ele é destinatário da maioria das políticas públicas. Então, a gente compra um medicamento para atender aquela pessoa que necessita, a gente compra a ambulância para transportar aquela pessoa, a gente compra o giz para o aluno que vai estudar, né, ou pincel, e por aí vai. Mas há situações em que o interesse público secundário pode legitimar uma determinada exigência da administração pública. A gente tem que ter cuidado com isso aí, né? Mas a gente pode sim se deparar com uma situação dessas, e aí a gente vai fazer a especificação. Acabei conversando com a Gláucia, e, por exemplo, Gláucia, você me inspirou num exemplo. Por exemplo, você me inspirou num exemplo. Uma locação. Numa determinada situação, eu vou poder optar pelo imóvel A ao invés do imóvel B, tá? E aí vai estar, sim, um interesse público, que pode até ser um interesse público secundário, a dizer o motivo dessa escolha. Eu vou poder dizer o porquê, né? Às vezes, instalações, localização, e por aí vai, né? Para quem? Para a administração, para fazer uso daquele imóvel, e por aí vai. Tá? Então, pessoal, interesse público, probidade administrativa. Precisava da probidade administrativa estar escrita aqui? Não. A Lei 8429 existe desde 1994, né? Mas a probidade administrativa veio para dentro do texto da Lei de Licitações Públicas. Igualdade. Vocês sabem a diferença entre impessoalidade e igualdade? Porque as duas são... Os dois são princípios irmãos. Um fala numa situação de você não estabelecer diferenças, né? E o outro fala na situação de você tratar as pessoas de uma maneira similar. Então, essa é a diferença de um para o outro. No fim das contas, são faces aí de um tratamento igualitário que você deve dispensar aos licitantes. Planejamento. Olha aqui, o bendito do planejamento de que a gente tanto falou. Esse planejamento, pessoal, é parte da alma da Lei de Licitações Públicas. Planejamento e compliance. Não pensem mais licitação sem essas duas palavras, tá? E aí, eu escrevi na apostila de vocês um textinho bonitinho, assim, meio romantizado, mas tem muito de verdade ali, tem muito de teoria por trás disso. Quando um princípio vem para dentro de uma lei, significa que a sociedade deseja esse valor público. Fernanda, nem sempre é verdade. Tem muita lei que é imposta para a gente goela abaixo. É verdade. Mas quando eu falo isso, eu falo com um pouco do que eu acredito e com um pouco do que eu vejo. Tá? Se a gente for analisar a trajetória da administração pública, se a gente for olhar a administração pública como ela vem caminhando, a gente vai perceber que a administração pública caminha para uma cultura de transparência, para uma cultura de ética já há muito tempo. A gente vai ter diversos instrumentos já há muito tempo, aí, desde a lei cidadã, né, a Constituição Cidadã, que vão nos remeter a essa ideia e a essa formação de pensamento, essa convergência de pensamento. A lei de responsabilidade fiscal é um exemplo claro. A lei de improbidade administrativa é outro exemplo. A Lei 8666 tinha muito de planejamento ali, né? Um dos artigos prediletos da 8666 é o artigo 4º, para mim. Todos quantos participem de licitação pública têm direito público subjetivo a fiel cumprimento do seu procedimento. Isso é lindo. Por quê? Porque obedecer o rito da licitação tem uma finalidade que é garantir segurança jurídica aos destinatários da legislação. Então, eu faço licitação para satisfazer uma política pública, para comprar produtos e serviços para as pessoas a quem eu sirvo, né, para a coletividade, para os cidadãos, mas eu também faço licitação pública garantindo lisura para quem vem participar da minha licitação pública. Sabe? Eu acho esse artigo assim, lindo. E direito público subjetivo está atrelado ali ao artigo 5º da Constituição. É um direito muito forte, né, que a pessoa pode invocar.
E esse direito público subjetivo está diluído em diversos dispositivos. Por exemplo, ali no 169 a 173, eu não vou saber exatamente, da 14133, tá, qual que é, mas ali está escrito agora, com todos os R's e S's, tem na apostila de vocês, que qualquer licitante, qualquer cidadão, qualquer pessoa vai poder representar ao Tribunal de Contas. Qual que é a novidade disso? Nenhuma. Isso já podia acontecer, né? O que a gente sabe é que na prática acontecia assim, ó. Por exemplo, para mim, né, que tenho muito contato com particulares, a gente sabe que o Tribunal de Contas não gosta muito de receber representação do particular, tá? Mas, aí pensando em termos de cultura, porque, de novo, vou falar, vocês vão lembrar de mim a vida inteira. A gente tem que pensar a nova lei de licitações com a cabeça da cultura, a cabeça da ética, a cabeça do compliance, a cabeça do planejamento, né? Pensando nisso, a gente pode ver que o dispositivo do 169, o que ele está trazendo para a gente é muito mais uma situação assim, de deixar expresso, olha, Tribunal de Contas, o particular pode vir aqui e representar. Qual que é a postura do Tribunal de Contas? O Tribunal de Contas, geralmente, ele pede para ouvir a administração. Isso é bom. Por quê? Porque os atos da administração pública gozam de presunção de legitimidade. Então, o servidor público, no exercício de seus afazeres ali todo dia, ele tem fé pública naquilo que ele fala, né? E existe uma presunção de legitimidade. Então, uma lei que é editada pelo prefeito, a ideia que está por trás daquela lei é que aquela lei prevaleça. Quando o juiz pega um mandado de segurança, por exemplo, o juiz vai olhar e dizer assim, o que o prefeito queria quando ele editou essa lei? Tem uma finalidade pública, um interesse público que está por trás disso. Eu não vou simplesmente dizer que a lei é inconstitucional e revogar ou afastar o cumprimento dela, não. Entendeu? Isso é regra de hermenêutica, pessoal. Porque quem estuda hermenêutica jurídica sabe que o direito administrativo, o direito constitucional, o direito civil, o direito penal, o direito tributário, têm racionalidades distintas e regras específicas para a aplicação deles. Tá? E uma delas é essa questão da ideia da perenização da norma constitucional e da norma em geral, da regra. A ideia não é você estar produzindo lei todo dia. Tá? A ideia é você tornar viva o texto, tornar vivo o texto da lei. Então, a gente não deve se esquecer disso. Então, da mesma forma, a representação ao Tribunal de Contas, eu acho que ela vai se tornar mais popular. Por quê? Porque as pessoas faziam uso dela muito mais quando as pessoas conheciam os regimentos internos dos tribunais de contas. Vai continuar sendo disciplinado nos regimentos internos dos tribunais de contas, mas agora está dentro ali do... Eu tenho o dispositivo certinho na apostila para vocês. Está ali entre 169 e 173. Pode falar. Eu queria compartilhar de um licitante que me falou de um ato que aconteceu. Não sei se enquadra muito aqui, sim, mas eu falei que eu estaria vindo a um curso e que ia expor essa situação. Certo. Ele participou de uma devida licitação para prestação de serviços no município. Chegando lá, tinha entre 6 participantes, era um pregão. E ele constatou, tudo aí, né, entregou o envelope das propostas e tal, e na hora do credenciamento, todos entregam aquela declaração que está apto a participar do pregão, né, que é obrigatório a gente recolher. E ele me passou que, dentre essas empresas, ele percebeu que caiu, dentre ali 4 empresas, decaiu demais o valor. E ele percebeu que não era exequível aquilo. E como o pregão, quando tem mais de 4, o sistema deixa, e o preço dele não passou para a fase de lances. Classificou as 4 só. Classificou, na verdade, as 4, que tinha 2 ali meio empatadas e tal, e ele ficou fora da fase de lance. Ao abrir a documentação, o que aconteceu? Daquelas empresas que depois ele percebeu que tinha ali um certo volume, digamos assim, declarações estavam faltantes dentro da documentação. Perfeito. E uma estava ok. Uma empresa. Uma empresa estava ok. E 3 estavam faltando. Aí a pergunta aí ele falou assim, o que fazer nesse sentido? Ele reclamou junto à pregoeira.
A pregoeira falou que ia averiguar, tal, poderia ver se ia poder, no caso, anular, mandar todo mundo vai fazer proposta. Mas que não poderia retornar ele para dentro do lance, porque aquela etapa passou. Então a pergunta é, o que fazer num caso desse? Porque assim, a prefeitura conseguiu a economicidade, o melhor preço. Entendi. Mas ele ficou chateado, por quê? Porque quando a empresa deu a declaração que estava apta, ela não estava apta. Então isso, a pergunta dele, eles não agiram de má fé? E se a prefeitura, no caso a pregoeira, punir esses licitantes, mas para ele não vai fazer diferença, porque ele não retornou no lance. Você já se deparou com alguma situação assim? E o que fazer e como proceder num caso desse? Já. Começamos? Andréia. Sabe, Andréia, é uma das coisas que a gente foi aprendendo, né? Você veja que o antigo decreto federal que foi revogado, de pregão eletrônico, ele não estabelecia o limite que a própria 10.520 coloca e que o 3555 coloca. Então, no âmbito do pregão eletrônico, todo mundo é classificado. Não tem aquela parametrização, aquela diferença de quem está em até 10% do menor, melhor preço, sabe? No âmbito do pregão presencial, não. Tem o menor, melhor preço. Vamos pensar no interesse público, no princípio do interesse público. O que é bom para a administração? Que mais gente vá para a fase de lances ou que menos gente vá para a fase de lances? Então, você já tem a resposta. Se você tiver tempo e se você quiser anular o pregão, você pode. Porque você tem todas as opções e agora. Se você não tiver tempo e quiser dar seguimento, você também pode. E contratar aquela única que estava com a proposta adequada, né, com os documentos de habilitação adequados, não a proposta. Mas, para uma próxima situação, você pode até colocar isso nos seus editais e mudar o seu sistema, porque você pode, sim, levar todo mundo para a fase de disputa. Tá?